Olá! Então vamos continuar aqui com a nossa aula Avaliação, Objetivos na Alfabetização. Bom, então para começar, vamos demarcar que para que possam ser cumpridas as finalidades, né, em relação sobretudo ao ensino fundamental, é importante que o trabalho, né, com as crianças, no que diz respeito à escrita, considere que essas crianças precisam desenvolver a sua expressão, a sua sensibilidade, também na apreciação estética, né, do mais amplo leque de textos, que elas possam aprender a refletir sobre o sistema alfabético da língua, no caso a língua portuguesa, das convenções gráficas, e que ao mesmo tempo isso permita a elas uma reflexão sobre a própria língua e o seu uso. Então vejo que nesse escopo curricular, se nós inserimos, portanto, nessa perspectiva o trabalho com a alfabetização, nós, de novo, temos que restabelecer o seguinte princípio: a necessidade de se repensar as práticas avaliativas. Por quê? Como dissemos na aula anterior, essa prática avaliativa ela esteve fortemente associada a uma visão restrita da língua escrita, muito mais como em torno de algumas convenções gráficas da escrita. E aí, como eu havia mencionado, nessa interação entre a concepção de língua e a concepção de avaliação, né, a redução da concepção de língua nos levou a uma redução na própria concepção das práticas avaliativas, né? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido de um alargamento, né, de novos horizontes no que diz respeito à língua escrita, a sua manifestação na alfabetização e, por decorrência, nas práticas avaliativas. Isso significa que, inclusive, as crianças, né, vão ter que desenvolver aspectos da oralidade. Porque, tradicionalmente, né, isso não tem sido objeto de ensino e também não tem sido objeto de avaliação. Ainda que avaliar a oralidade não seja uma tarefa simples, mas, com certeza, isso vai ter que ser desenvolvido. E, ao mesmo tempo, recuperando a ideia apresentada de Mikhail Bakhtin, que as crianças possam tomar contato, né, com os chamados gêneros do discurso, ou seja, que elas aprendam que a língua opera em funcionamento, em ação, em interação, e não apenas cristalizada a língua escrita em alguns poucos textos, né? O que faz com que, inclusive, isso permita, né, que a mobilização de jogos e brincadeiras seja algo possível no interior da escola, porque muitos desses gêneros, inclusive, aparecem na forma de folguedos e brincadeiras, do ponto de vista da inserção da criança na relação com a língua escrita. Então, de novo, eu começo demarcando a importância de se repensar concomitantemente a concepção de língua e a própria concepção de avaliação que se vai desencadear. Bom, no entanto, é preciso, a essa altura, recuperar aqui uma ideia que nós temos assistido, especialmente nos últimos 10 anos no Brasil, mas dentro de um processo mais amplo no mundo, que é a discussão sobre a qualidade do ensino, que no caso do Brasil tem se manifestado no IDEB, né, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Bom, vamos lembrar que no caso do IDEB, ele, para o seu cálculo, ele utiliza o desempenho na Prova Brasil, tanto em língua portuguesa, leitura, como em resolução de problemas matemática, e também nas taxas de aprovação. Bom, por que eu estou trazendo esse debate aqui? Por um lado, para combater certos exageros, que eu vou mencionar daqui a pouco, mas por outro, porque de alguma maneira o IDEB incorpora, ainda que parcialmente, a noção e procura quantificar de que o domínio de aspectos da leitura são inerentes à ideia da qualidade do trabalho escolar. Ainda que isso talvez não seja aparentemente novidade, mas vai colocar num outro patamar, como nós veremos no caso das matrizes de avaliação que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas o IDEB avança
para uma coisa interessante em relação, sobretudo, ao que eu mencionava na aula anterior sobre o fracasso escolar, que é a incorporação da ideia de que a qualidade da escola, expressa no indicador, no caso de 0 a 10 do IDEB, associa, iguala a qualidade a um fluxo escolar sem reprovações com elevados patamares de proficiência, especialmente em leitura. Isso é uma coisa interessante porque na nossa tradição, toda vez que se pensava em mudar o fluxo escolar, em se aumentar as taxas de aprovação, isso era apresentado como queda na qualidade. Porque se estaria aprovando alunos que não sabiam, sobretudo, ler. Portanto, aprovar mais parecia indicar queda na qualidade. E ao contrário, toda vez, né, que se buscava uma escola de qualidade, uma escola de excelência, isso era feito à custa de exclusão. Então, dessa perspectiva, isso é um dado muito interessante, o IDEB sinaliza, inclusive quantifica, a ideia de que a qualidade da escola é quando todos aprendem tudo, sem reprovação. Contudo, essa discussão ela é permeada por um outro problema, que é o problema, ou como questão, em relação à chamada qualidade educacional. Porque, na verdade, esse é um conceito, né, que nós chamamos de polissêmico, né? Ele tem muitas definições, né, muitos sentidos. Tanto do ponto de vista pedagógico, ou seja, no interior da escola, o que é um trabalho de qualidade. Ao mesmo tempo, do ponto de vista social, como é que a sociedade vislumbra, né, o que seja uma educação de qualidade. E também se expressa, né, numa dimensão, digamos, mais política, ou seja, como que as políticas públicas lidam com isso, né? Então, de toda maneira, é possível dizer que o IDEB, na sua relação com aquilo que nós estamos discutindo aqui nesse momento, a alfabetização que vai se manifestar num dado resultado, apesar de apontar para a noção de qualidade de uma forma bastante objetiva, num cálculo, isso não pode nos levar a deixar de reconhecer a dificuldade de lidar com essa noção de qualidade. E aí então aparece a problematização, né, que nós temos que fazer do conceito histórico de qualidade, ou seja, como é que essa ideia, né, ela foi se manifestando ao longo do tempo. De toda maneira, é importante, né, reiterar que no caso do Brasil, embora isso não seja um problema só brasileiro, que toda vez que se falou em escola de qualidade, via de regra, era uma escola para poucos, né, muito poucos. E ao contrário, toda vez que se pensou numa expansão da escolarização, isso era apresentado como em detrimento, em prejuízo da qualidade. De toda maneira, né, a qualidade da educação, seguramente é um fenômeno complexo, né, porque nós temos diante disso, né, uma série de determinações. Algumas que são mais intraescolares, né, o currículo, a própria formação dos professores, a maneira como a gestão é organizada, as condições de trabalho, a infraestrutura das escolas e, atenção, como a avaliação foi organizada no interior da escola. Então, quando nós falamos de qualidade, nós olhamos para chamados fatores intraescolares e aí encontramos a avaliação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os chamados fatores extraescolares, né? Ou seja, as condições de vida, sobretudo das populações cujos filhos ou ela própria frequenta a escola, né? Os chamados capitais econômicos, culturais, né, e sociais das famílias, né, pesando positivo ou negativamente na apropriação do trabalho escolar, de tal maneira que quando nós vamos buscar, né, a associação da alfabetização com a qualidade, nós não podemos esquecer esse complexo. De toda maneira, a edição do IDEB, né, colocou em cena esse debate. De novo, de que a boa escola, a escola de qualidade, é aquela escola onde os alunos não são reprovados e aprendem muito. De toda maneira, isso coloca para nós
desafios adicionais, sobretudo quando nós estamos trabalhando com alfabetização e, mais ainda, a avaliação dessa alfabetização. E desse ponto de vista, nos coloca, com a edição do IDEB, sobretudo, talvez até dificultando, né, o nosso próprio debate, a nossa própria formação, mas a articulação que nós chamamos de 3 dimensões da avaliação educacional. Então veja, eu discuti na aula anterior a importância de se repensar, né, a concepção de alfabetização, de língua, a própria concepção de alfabetização, e agora eu estou trazendo uma complexificação da própria avaliação ao falar dessas dimensões. Então vejamos, o primeiro elemento que nós temos a destacar é a chamada avaliação da aprendizagem, como primeira dimensão da avaliação. Então, essa avaliação é aquela que tradicionalmente focou e foca em determinadas características que os alunos apresentam e que são objeto de avaliação, sobretudo dos seus professores. Bom, era de alguma forma sobre isso que eu me referia mais fortemente antes, quando nós temos que pensar, quer dizer, quais são essas características que esses alunos vão apresentar, sobre que critérios eu vou olhar para isso, né, como é que eu vou fazer uso desses resultados. Se esse processo ainda vai ser merecedor aqui de novos desdobramentos, especialmente nas últimas aulas, aparece uma outra dimensão a qual essa avaliação da aprendizagem precisa se integrar, que é a chamada avaliação institucional. Aqui nós temos uma dificuldade, porque essa avaliação institucional muitas vezes não levou em conta ou não priorizou essa chamada avaliação da aprendizagem, mas vou mencionar isso daqui a pouco. Mas há uma outra dimensão que o IDEB especialmente destaca, que é a chamada avaliação externa, né, que às vezes são chamadas também de avaliações em larga escala ou avaliações, né, de sistemas, de redes. Então vejam, quando nós estamos preocupados com a aprendizagem das crianças em relação à alfabetização e pensar a avaliação a serviço disso, quando nós estamos com dificuldade para definir a própria avaliação, nós temos que reconhecer que existem dimensões dessa avaliação. E eu destaquei aqui 3, a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e as avaliações externas. Bom, então vejamos, como a avaliação da aprendizagem eu vou desdobrar depois, então aqui eu quero destacar então, a chamada avaliação institucional com as suas potencialidades, né, e limitações. Bom, nós definimos a avaliação institucional como aquela avaliação, como aquele julgamento que toma a organização, às vezes chamada de instituição, como um todo, no caso, a escola. Bom, eu disse há pouco que muitas vezes essas avaliações institucionais talvez não dessem um devido relevo para a avaliação da aprendizagem. De toda maneira, isso precisa ser garantido, ou seja, que essa avaliação da escola como um todo leve em conta os resultados da avaliação da aprendizagem e talvez até um diálogo com as avaliações externas que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, isso significa que fazer a avaliação da instituição deve ser um elemento intimamente articulado com a ideia de planejamento. Para se repensar, inclusive, o conjunto dos dispositivos que a escola dispõe para que as aprendizagens, que é a razão de ser da escola, aconteçam. Mas a ideia da avaliação institucional é pensar o conjunto de elementos que compõem a escola, inclusive nas suas relações com o seu entorno, que pesam, positivo ou negativamente, para o sucesso dos alunos. E é essa avaliação institucional que, de alguma maneira, acaba ganhando relevância quando nós pensamos no planejamento estratégico da escola, para a elaboração de um plano de trabalho. Isso é importante porque na avaliação institucional nós podemos julgar aqueles aspectos da organização do trabalho da escola que interferem no trabalho docente, na articulação, né, dos próprios professores, na maneira como certos recursos são disponibilizados ou não, né, para que as aprendizagens possam acontecer. Bom, mas
se por um lado, então, essa avaliação institucional favorece essa apreensão mais ampla, é preciso reconhecer que há uma dificuldade histórica, eu diria até cultural na sua realização, que é a dificuldade de engajamento de todos aqueles que potencialmente deveriam dela participar. E por que eu chamo de cultural essa dificuldade? Porque a nossa tradição escolar é um professor com seus alunos, ou, no caso dos anos finais, com o seu componente curricular. Ora, isso dá uma ideia de que o professor não tem que participar, pensar, refletir e avaliar, ou participar da avaliação do conjunto das atividades da escola. E ainda mais, né, isso se torna difícil quando existem barreiras materiais. Por exemplo, a maior parte dos professores muitas vezes apenas tem tempo para se dedicar à escola, às suas aulas. No entanto, sabe-se que a aula que um professor está dando, de uma forma ou de outra, tem relações, ou sobre ela pesam, as condições da escola como um todo. Portanto, se nós pensamos na ideia de uma avaliação cujos resultados possam ser postos a serviço da melhoria daquilo que se avalia, e no caso, a avaliação institucional é aquela avaliação que tem a escola como objeto, portanto, os resultados dessa avaliação deveriam ser tomados para melhorar esse objeto, que é a própria escola. Então, isso demarca a sua necessidade e, ao mesmo tempo, nós enfrentamos essas barreiras, né, que a tradição produziu, que se manifestou na dificuldade dos professores interagirem com isso. De toda maneira, essa é a condição para que o próprio planejamento estratégico, como eu mencionava, seja feito em melhores condições e que dele resulte um plano de trabalho que de fato possa servir como ponto de apoio para um trabalho que tenha como marco a aprendizagem de todos os alunos. Ao mesmo tempo, uma ideia que eu vou também explorar mais adiante, mas que eu quero antecipar aqui, que é como fazer com que na escola se consiga um melhor acompanhamento dos alunos. Ou uma ideia que eu já apresentei a vocês, de que para o aluno, né, mesmo que a gente pense só nos anos iniciais do ensino fundamental, ele é um todo, é uma trajetória de pelo menos 5 anos. Então, a avaliação institucional, ela ensejaria as condições, né, para que nós pudéssemos pensar, e mais do que pensar, intervir nesse projeto, digamos assim, pedagógico, né, que envolvesse toda a trajetória escolar dos alunos. Então, esse trabalho, muitas vezes, né, que o professor realiza na sala de aula, não dá conta disso. Bom, por isso, então, que a avaliação institucional, ela deve, de alguma forma, também aparecer como parte, né, do trabalho organizado a partir de um plano resultante de um planejamento estratégico. Bom, desse ponto de vista é que aparece, então, as chamadas avaliações externas. Essas avaliações, que são assim chamadas, né, de externas, porque o sujeito dessas avaliações, quem as conduz, quem decide o que é avaliado, o que não é avaliado, quais resultados são esperados, etc., e sobretudo os critérios dessa avaliação, é alguém que está fora da escola. Né? Pode ser o secretário municipal de educação, o secretário estadual, o ministro de educação, ou no caso do PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é uma avaliação internacional, onde o sujeito, né, que no caso é o CDE, está bastante distante das escolas. No entanto, o que se admite? Que essas avaliações externas, elas, ainda que não possam dizer tudo, ainda que elas não possam de fato avaliar a escola, portanto elas não poderiam ser avaliações institucionais, né, tomando a escola como um todo, elas teriam informações importantes que a avaliação institucional e, atenção, até mesmo a avaliação da aprendizagem realizada no interior da sala de aula pelos professores poderiam incorporar. Portanto, o desafio, né, e aí a obra de David Neveu, que eu utilizo no texto, nos favorece, o desafio seria como estabelecer, então, um diálogo entre essas avaliações externas e aquilo que se faz no interior da escola.
A ideia de diálogo significa dizer que as avaliações, a institucional ou a avaliação da aprendizagem, não são capazes de dar conta de tudo. E que elas precisariam desses pontos de apoio. E ao mesmo tempo que esses resultados dessas avaliações externas só podem ser potencializados se eles forem incorporados nesse trabalho realizado internamente à escola, quer na avaliação institucional, quer nas avaliações de aprendizagem. E veja, aqui não vamos perder de vista, nós estamos preocupados com a alfabetização, nós estamos preocupados com a qualidade, que é o tema que eu introduzi, né, do trabalho escolar, que se manifesta na alfabetização, e, portanto, essas avaliações externas, elas teriam a potencialidade de trazer para a escola outros referenciais, outros no sentido não completamente diferentes, mas muitas vezes sob novas formas, sob novos alcances, e que poderiam, portanto, potencializar esse trabalho de alfabetização. Evidente que, quero apontar, né, quando se diz das impossibilidades, no caso das avaliações externas, uma delas é que elas não têm a propriedade de fazer um acompanhamento mais par e passo, mais frequente, né, das trajetórias escolares dos alunos, né, até pelas condições em que elas são muitas vezes realizadas, como é o caso da Prova Brasil, que é feita a cada 2 anos, né, o tempo em que esses resultados são disponibilizados. No entanto, se elas não podem fazer esse acompanhamento par e passo, a ideia que eu apresento aqui é de que elas podem, isso sim, serem consideradas pontos de apoio, né? Elas podem ser, digamos assim, incorporadas a um processo mais amplo, né, de trabalho no interior da escola. Bom, e desse ponto de vista, pensando na alfabetização, procurando buscar essas articulações dessas várias avaliações, eu quero apresentar a vocês aqui mais 3 conceitos, né, ou na verdade, né, desdobramentos conceituais da ideia de avaliação, que diz respeito aos momentos da avaliação. Então, se nós podemos falar em dimensões pelo alcance, avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, avaliação externa, nós podemos também discutir os momentos da avaliação e que pode se aplicar a cada uma dessas avaliações mencionadas anteriormente. E isso, de alguma forma, recupera, em parte, a ideia de desdobramento, de consequências, até impactos da avaliação que estava presente no conceito que eu apresentei a vocês. Então vejamos. É possível dizer que a tradição escolar no Brasil e no mundo é da chamada avaliação ao final do processo. O que é o processo aqui? Via de regra, o ano letivo. É quando a ação dos professores se encerrou. A essa avaliação dá-se o nome de avaliação somativa, de soma, de síntese. E é essa avaliação que tem sido utilizada, como exposto anteriormente, para responsabilizar quase que exclusivamente os alunos. É essa avaliação que tem sido utilizada, por exemplo, para decidir quem está aprovado ou reprovado. Bom, essa avaliação, apesar desses usos, né, questionáveis, ela é extremamente importante e necessária. E qual seria a sua, digamos, função? A sua função seria utilizar os seus resultados pensando na redição daquele programa. O que é o programa aqui, o processo? Aquele curso dado, por exemplo, no ano letivo. Embora pudéssemos também aplicar a ideia de processo a um segmento de uma disciplina. Portanto, a ideia aqui que eu estou apresentando é que a avaliação somativa, ela, ainda que possa ser utilizada para efeito, né, da sua utilização na trajetória dos alunos, ela deveria interessar, sobretudo, aos professores para repensarem os cursos que deram. E quando nós pensamos no conjunto da escola, para pensar o que foi desenvolvido no interior da escola, e aí sim, fazer aquilo que nós mencionávamos na aula sobre planejamento. Utilizar os resultados que nós obtivemos com aqueles resultados, né, aqueles expressos em objetivos e metas, que o plano de trabalho fixou.
Essa é a grande utilidade da avaliação somativa. Embora há poucos registros, né, de um uso desse tipo, né? Mas, vejamos, há um outro tipo de avaliação que seria aquela realizada no início, que alguns chamam de avaliação diagnóstica. Bom, aqui é um problema porque muitas vezes o que se faz é mais um levantamento do que propriamente uma avaliação diagnóstica. De toda forma, a ideia de uma avaliação diagnóstica no início é aquela avaliação que seria feita antes do processo ocorrer. E qual seria a utilidade? Dupla. De um lado, em função dos resultados dessa avaliação, se alterar aquilo que se pensava desenvolver com os alunos. Ou seja, os professores pensam no que vão fazer com seus alunos, pensam nas propostas curriculares. Então, uma avaliação diagnóstica, em função dos resultados, poderia levar à revisão. Por quê? Pode-se descobrir que os alunos, por exemplo, pelo julgamento feito, não têm as condições para enfrentar aquelas atividades. Para mais ou para menos. Uma outra possibilidade de uma avaliação diagnóstica era repensar as trajetórias dos alunos, como reorganizá-los. No entanto, muitas vezes, essas avaliações diagnósticas, supondo que elas sejam de fato feitas como avaliação, como julgamento, elas não têm essas duas implicações que eu mencionei. Nem são alterados os programas, que seguem aplicados como pensados anteriormente, e nem tem implicações para a reorganização do trabalho dos alunos. Então, muitas vezes, né, a presença, a menção às avaliações diagnósticas, elas são mais retóricas, né, do que efetivas, né, do ponto de vista de produzir esses efeitos. Bom, a ação tem esse nome porque ela se destina, ou se destinaria, sobretudo ao formador. Mas qual é a diferença em relação à avaliação somativa? É que ela sendo conduzida durante o processo de ensino, ela permitiria que, antes desse processo ser encerrado, mudanças fossem alteradas, fossem produzidas. Por quê? Com isso, se estaria fazendo alterações para, sobretudo, garantir que os alunos aprendam tudo no limite. Contudo, muitas vezes, em nome de uma avaliação formativa, o que se tem são aplicações de provas várias vezes durante o ano, sem de fato tirar disso a ideia de julgamento, mas sobretudo um julgamento que deveria interessar, não exclusivamente, mas sobretudo aos formadores, aos professores. De tal forma que mudanças pudessem ser introduzidas, por exemplo, nas atividades, nos materiais selecionados, enquanto há tempo para que os professores possam intervir. De toda maneira, esses termos são relativos. Explico melhor. É possível que uma avaliação somativa, feita ao final, por exemplo, de um ano letivo, se transforme numa avaliação diagnóstica. Como? Sob a condição de que a escola tenha um planejamento de toda a escolarização das suas crianças. De tal forma que aquilo que, embora tenha sido feito no final do ano, permita alterações, revisões para o ano seguinte, do ponto de vista do currículo. E, ao mesmo tempo, se pensar em trajetórias, agrupamentos, reagrupamentos para alunos ou grupos de alunos. Podemos ainda avançar essa ideia de que uma avaliação somativa, se a escola é pensada como um grupo de professores que trabalha com um grupo de alunos, essa avaliação somativa poderia assumir áreas de uma avaliação formativa. Mas isso só é possível se a escola de fato conseguir fazer um planejamento, elaborar um plano de trabalho que tivesse esse alcance. Que pudesse, por exemplo, recuperar aquela ideia já apresentada de estabelecer objetivos e metas, não necessariamente por ano letivo, mas sim para todo o conjunto dos anos, no nosso caso, dos anos iniciais do ensino fundamental. É nesse sentido, então, que nós poderíamos pensar em objetivos e metas de longo prazo, no caso de 5 anos. Ou seja, pensar a ideia de que uma criança ingressa e fica 5 anos. Onde se quer que ela chegue?
Especialmente quando nós estamos falando de alfabetização, especialmente quando nós já destacamos aqui a importância, né, da alfabetização como um conhecimento poderoso, nas palavras de Michael Young, para outras aprendizagens no interior da escola. Então, os momentos de avaliação, eles, na verdade, ficam relativizados. E, no fundo, o que se ressalta é, na verdade, a ideia de avaliação como aquele processo de julgamento sob critérios, sobre alguns aspectos, sobre os quais se levantou muitas informações, e se pensa no uso, nos desdobramentos desses resultados para se repensar o processo de ensino da escola como um todo. É nesse sentido que se enfatizou aqui a importância de um planejamento estratégico. Eu sei, a nossa tradição joga contra isso. A nossa significa enfrentar essa ideia de que a avaliação é uma coisa que se faz no final do ano, para decidir quem será aprovado e quem será reprovado. E isso, inclusive para os alunos, vai produzindo uma ideia de que a avaliação é essa atividade que eu tenho que superar para não ser castigado, para não ser prejudicado. E como se tudo fosse colocado lá no final do ano para a tomada de decisões. E ao contrário, não se enfatizando a necessidade, portanto, de um acompanhamento, né, de um verdadeiro monitoramento dos alunos ao longo da escolarização. O que, por sua vez, colocaria a organização do trabalho dos professores num outro patamar, pois que, pensado não para o ano letivo, mas para o conjunto da escolarização. Evidentemente que não está aqui se negando a importância da organização de cada aula, de cada dia, de cada pequena unidade de ensino. Não se trata de negar isso, mas trata-se de repensar onde está o foco da avaliação, ou, sobretudo, onde está a finalidade que se tem com relação à avaliação. E é curioso porque esses conceitos de avaliação somativa, diagnóstica e formativa, quando eles aparecem no final dos anos 1960, eles foram pensados sobretudo para o desenvolvimento dos programas, né? Programas aqui entendendo como as ações articuladas dos professores, e não para os alunos. Porque justamente começou a se pensar que em relação ao trabalho dos professores, que sobretudo se tem determinados resultados de aprendizagem nos alunos. O que, aliás, corresponde à realidade. Ainda que a escola não possa tudo, ainda que fatores extraescolares pesem, mas isso não leva à negação do trabalho dos professores, e, sobretudo, não leva à influência, aos impactos que o trabalho dos professores tem. Especialmente quando nós falamos de alfabetização. E é isso que se articula com essa ideia de qualidade. Então, se é verdade que o IDEB, naqueles seus resultados, não expressam tudo o que acontece no interior de uma escola, no entanto, nós podemos dizer que elementos do IDEB são importantes. E, curiosamente, em que momento são construídos, são calculados os resultados, no caso do IDEB? No final dos anos iniciais, por exemplo, embora também no final dos anos finais do ensino fundamental e no final do ensino médio. Então, quando se calcula no final dos anos fundamentais, muitas pessoas pensam que aquele resultado do IDEB, da Prova Brasil, é fruto apenas do último ano. Não. Aquilo que aparece no último ano é fruto de 5 anos de trabalho. Ainda que, evidentemente, alguns alunos que tenham ficado com a escola durante um bom tempo saiam, né, transferidos, e alguns cheguem admitidos, mas imaginando que um bom número de alunos permaneça na escola, então essa ideia de qualidade do trabalho escolar, ainda que não seja toda a qualidade do trabalho escolar, mas considerando que esses resultados, que no caso do IDEB aferidos, são importantes, são muito importantes, aliás, então é possível pensar na ideia de a qualidade do trabalho escolar, como também expressa, por exemplo, nos resultados do domínio da leitura, né, sejam, por sua vez, resultado de uma articulação, de uma organização, portanto, fruto de um
plano de trabalho, por sua vez, fruto de um planejamento estratégico. É nesse sentido, então, que uma avaliação institucional, ela leva em conta os resultados da avaliação da aprendizagem que cada professor produz em vários momentos, mas que são articulados na avaliação institucional que dialoga, que olha também para sinalizações exteriores, e inclusive sinalizações de outras escolas, não necessariamente para competir, não necessariamente para que uma derrote a outra, mas para que, no diálogo também com o trabalho de outras escolas, nós possamos ter o processo de ensino e aprendizagem em cada escola posto num outro patamar, especialmente no que diz respeito à alfabetização, para se repensar os métodos, os materiais, os tempos dados, né, para que se possa pensar sobre os alunos que temos, com as condições em que eles trabalham na escola, né, e, na medida do possível, inclusive, as condições sociais desses alunos, ainda que não caiba à escola mudar, né, essa situação. Mas cabe sim a escola, de alguma forma, procurar incorporar esses elementos. Então, é nesse marco que ele é conceitual, ele é teórico, mas percebam, com profundas implicações práticas, que nós podemos, portanto, romper, mudar, né, práticas especialmente avaliativas, que é o nosso foco dessas aulas. E é nesse sentido, portanto, que a mobilização desses conhecimentos, ou, né, desses aportes, que em especial tenho tentado trazer aqui para vocês, podem facultar, né, podem permitir um novo modelo, né, uma nova concepção, uma nova visão de alfabetização, que isso sim, a coloca a serviço, a ideia que eu tenho repetido ad nauseam aqui, a serviço das aprendizagens dos alunos, e que, favorecendo o acompanhamento de cada um deles, favoreça, por sua vez, que, ao final do processo de escolarização de cada um deles, apresente resultados que não os tornem tão díspares, né, como, aliás, nós temos hoje. E, quiçá, isso permita enfrentar, no início, desde o início, aqueles problemas de aprendizagem dos alunos que podem, às vezes, favorecer a sua reprovação. Mas que, ao contrário, que se tivessem sido enfrentados adequadamente no momento oportuno, favoreceriam essas aprendizagens e não levariam os professores, por exemplo, a ter que reprovar os seus alunos. E é desse ponto de vista que nem se falaria mais em a promoção automática ou progressão continuada. Nós falaríamos exclusivamente no seguinte: os alunos obrigados a frequentar a escola teriam na escola, sem voluntarismos, mas sem abandonos das nossas responsabilidades, uma inserção no processo de aprendizagem de cada um dos alunos, de tal maneira que eventuais diferenças no início do processo não se traduzissem na permanência, na reprodução dessas diferenças ao final. E, sobretudo, diferenças que muitas vezes levam, como eu apresentei, à necessidade da reprovação desses alunos, especialmente considerando que boa parte, se não toda, a reprovação dos alunos tem justamente como objeto o domínio, a aprendizagem do que se chama de alfabetização. Portanto, reverter essa situação, fazer da escola espaço de aprendizagem, de sucesso para todos, né, uma escola não seletiva, uma escola inclusiva, seguramente tem, na maneira de conceber a língua, mas sobretudo no nosso caso, de conceber a avaliação, de como pô-la a serviço das aprendizagens, uma questão central. Até mais.